1 Coríntios, capítulo 13, esse nosso estudo de hoje. Nós vamos ler todo o capítulo. Amém? Diz assim a palavra de Deus, 1 Coríntios 13. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que sou, como o símbolo que retiro. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, passará, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como em espelho obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, porém, o maior destes é o amor. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui reunidos em teu nome, meu Pai. Nós te agradecemos pela tua palavra lida e pedimos, Senhor, que o Senhor nos ilumine para que possamos compreender a tua palavra. Pai, que o Santo Espírito fale aos nossos corações, segundo o que o Senhor tem preparado para nós nessa noite, nos instruindo segundo a tua vontade. O Senhor esteja conosco, nos abençoe, nos guarde, em nome de Jesus Cristo, seu Filho amado, nós lhe pedimos e agradecemos. Amém. Então chegamos ao capítulo 13, o texto é bem conhecido, né? Já virou até música, e música não cristã, né? Você vê como é tão lembrado, então um texto dos mais conhecidos, só que infelizmente é um texto muito conhecido, mas que muitas vezes nós não entendemos qual o propósito dele. Eu gosto das palavras do reverendo Jonas Madureira, que ele diz o seguinte: quando você vai interpretar a Bíblia, as três coisas mais importantes são: primeiro, o contexto; segundo, o contexto; e terceiro, o contexto. Então, não dá para interpretar um texto sem observar o contexto que ele está escrito. E o contexto de 1 Coríntios 13 é essencial. Por quê? Porque Paulo ele vem falando desde o capítulo 12 até o capítulo 14 sobre os dons e seu uso na igreja. A ênfase em Paulo dos dons entre o 12 e o 14 ele é mais litúrgica. Então ele vai falar muito mais sobre os dons para o desenvolvimento da igreja e o seu uso no culto público. Ele vai enfatizar isso bem no capítulo 14. Mas muitas vezes a gente faz a leitura, as pessoas pensam assim: Paulo está falando sobre dons no capítulo 12, aí ele dá uma pausa e fala no capítulo 13, depois ele volta a falar sobre dons no capítulo 14. É onde a gente perde a maior parte do entendimento do capítulo 13. Porque o capítulo 13 ele não é uma pausa, não é um apêndice, mas ele está incluído no assunto dons espirituais. Paulo, no final do capítulo 12, ele fala: eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Então ele estava falando dos dons. Procurem com zelo pelos dons. Como fazer? Deixa eu mostrar o caminho para vocês. O capítulo 13 ele é descritivo, porque Paulo trata o amor como o dom supremo. Aqui mais ou menos assim, é como se ele pensasse no fruto do Espírito,
o amor como o central de tudo isso. Então, tudo aquilo que vem do Espírito está englobado no amor. Então, o fruto do Espírito não é como se fosse um monte de coisas pequenas. Ele pensa assim, geralmente os comentaristas, eles vão dizer assim: olha, imagina o fruto do Espírito como se fosse um cacho de uvas. Qual é o fruto da videira? Um cacho de uvas. O cacho é tudo, mas são várias pequenas uvas reunidas ali. Ele fala, o fruto do Espírito é assim, são vários pequenos frutos, mas o amor, ele é o escopo geral. Então, quando Paulo fala aqui, no capítulo 13, no amor, ele está falando do uso dos dons como a base para o uso de qualquer dom. Então, os dons espirituais, eles são baseados no amor. E por isso nós lemos lá no começo, lá em 1 João, nós temos dois textos que demonstram a importância do amor de Deus para conosco. E é interessante que João 3,16 é um texto bem conhecido. Eu aprendi desde criança, né? É o versículo chave da Bíblia. Todo crente tem que saber decorar. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas se você vai lá em 1 João 3,16, ele vai dizer: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Então, o amor que na nossa sociedade ficou ligado muitas vezes só ao amor sensual, de casal, ele é lembrado aqui na sua base. Há várias palavras no grego, muitas vezes, talvez você já tenha ouvido algum pastor fazer aquele discurso do amor, o amor ágape, o amor filéu, o amor eros. São palavras, mas que elas não têm aquela importância toda que a gente aprendeu, que muitas vezes a gente falou até ser conhecido. A questão é que o verdadeiro amor descrito na palavra de Deus, ele é demonstrado no amor de Deus por nós. Esse é o amor alfa, é a base de tudo. Então, quando ele fala de amor, ele fala de amor verdadeiro. O nosso amor pelo nosso cônjuge, o amor sensual, vamos dizer assim, amoroso, conforme se fala hoje, ele é uma derivação do amor de Deus. Tanto é que Deus fala que maridos amem a sua esposa como Cristo amou a igreja. Então, o amor de Deus ele é a base de tudo. E é baseado nesse amor que todas as coisas elas se desenrolam. E Paulo aqui ele vai dividir o texto em 3 partes maiores que tem as suas subdivisões. Primeiro ele vai falar sobre a importância do amor, como ele é a base de tudo, os versículos de 1 a 3. E Paulo vai usar aqui várias, o que nós chamamos de hipérboles. Um grande problema, o pessoal quando interpreta esse texto, eles gostam muito do primeiro versículo, porque ele fala de língua dos anjos. E aí eles usam como desculpa para poder aquela fala enrolada que os nossos irmãos pentecostais gostam de dizer que é o dom de línguas, né? Mas se nós observarmos aqui, Paulo está usando uma série de hiperlativos, de hipérboles aqui, são exageros linguísticos para demonstrar um ponto. Ele não está falando de questões literais, né? Mas ele está fazendo um exagero. Então ele fala de alguma coisa difícil, mas possível, e depois ele fala de algo que praticamente é impossível, ou algo impensável. Então ele faz o exagero na segunda sentença para mostrar a importância do amor. E aí ele vai fazer as comparações nos 3 versículos, né? O primeiro versículo ele fala sobre o falar, né? Paulo nas listas a respeito dos dons, começando ali no capítulo 12 que nós vimos, não só elas, mas nos outros textos de Paulo também, ele vai falar, ele sempre coloca o dom de línguas, na maioria das vezes, no último lugar. Especialmente falando aos Coríntios, ele faz a lista e ele coloca em último lugar. Ele vai dizer primeiro apóstolos, depois profetas, e a gente vai ver a lista e no último ele coloca a línguas. Por quê? Porque como nós falamos anteriormente, a igreja de Corinto tinha um grande, como é que nós podemos dizer, um grande desejo ali pelo dom de línguas. E é interessante como hoje muitos cristãos ficam nessa mesma condição que Paulo está combatendo aqui em Corinto, né? Por quê? Porque o dom de línguas é um negócio muito visto, né? É muito visto, é algo visível. Então a pessoa fala ali, todo mundo vê ela, então a pessoa ela destaca. E esse é o grande erro do uso do dom de línguas hoje, como as pessoas acreditam nele. Que os dons do Espírito não são para a pessoa se destacar, elas são para o crescimento da igreja, né? E a igreja de Corinto estava com esse problema, era uma base. Aqueles que falavam, a exemplo do que acontece hoje, eles se consideravam mais espirituais que os outros. E nos dias de hoje é fácil entender por quê, porque línguas, a pessoa fala lá, ninguém consegue provar ou não se está falando ou não está falando, isso no meio que eles
eles falam, né? Porque Paulo ele vai advertir no capítulo 14 que se alguém fala tem que ter um intérprete, e se não tiver intérprete tem que ficar calado. E o pessoal anda desobedecendo Paulo ao rodo nas igrejas hoje em dia. Só que aí não tem contestação. Agora, se for profecia, que é algo também visto, mas se você profetizar e errar, aí você perde o crédito, né? Tem que acertar. Então todo mundo pode até estar ouvindo quando profetizou a primeira vez, mas aí não cumpriu, aí já começa assim, não, peraí, será que foi mesmo? Foi. Aí vai a segunda vez, não cumpriu, aí perde o crédito. Língua não, você vai, só fala, ninguém vai dizer que não, e aí continua. Então todo mundo está ali em cima disso. E aí Paulo ele começa com um monte de línguas aqui. Ele começa dizendo, ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa, ou como símbolo que redime. Aí pensar que nos tempos de Paulo, o bronze era o que era usado para os símbolos, os sinetes, como é que a gente faz naqueles filmes antigos que tinha oriental, tinha aquele gongo, né? Grande placa de bronze que eles batiam assim, dava aquele como um prato de bateria assim, bem mais alto. É um som que ele aparece ali. O som de um símbolo pode ser muito belo, mas se você continua batendo ele constantemente, o símbolo vai produzir sempre a mesma nota, né? É como uma pessoa que assovia, já viu? Aquela pessoa que está aprendendo a assoviar, não assovia direito, e ele vai começar a assoviar, ele jura que está fazendo a melodia todinha, né? Só que na verdade ele está fazendo só como se estivesse constantemente apitando o mesmo apito o tempo todo. Então Paulo fala do bronze, que soa nesse sentido, é um som contínuo, pode até parecer belo, mas na repetição ele vai mostrar que não tem efeito e não produz nada. Até mesmo aquele que aparece nos filmes, né? Ou as comédias utilizaram muito, o sujeito vai lá e bate, pá, ele tem um efeito muito grande na primeira vez, mas se ele começa a repetir uma, duas e bate todas as vezes, aquilo perde efeito, fica uma coisa incômoda. E assim Paulo diz, olha, se eu falar todas as línguas possíveis, ele fala, se eu falasse todas as línguas dos homens, que era algo muito difícil, aí ele acrescenta ainda, e dos anjos, mas mesmo que eu tivesse todo esse conhecimento, sem amor, nada aproveita. Então não adianta falar muito, se não tiver amor, não tem proveito. Ele já mostra o dom aqui. O dom tem que ser usado com amor dentro do corpo de Cristo, que é a igreja. O segundo, versículo 2, ele vai chamar o segundo dom, o dom da profecia. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conhecer todos os mistérios e toda a ciência. Olha, eu tenho o dom de profetizar, quer dizer, profetizar é mostrar aquilo que está oculto. Esse era o sentido básico que vai alinhar com o contexto que Paulo está falando. Mas não só esclarecer o que está oculto, mas que eu conheça todos os mistérios. Quem que conhece todos os mistérios de toda a ciência? Ninguém. Ele ainda vai no versículo 2, ampliando um pouquinho mais. Ele coloca a fé junto aí, diz, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar os montes, se não tiver amor, eu nada serei. Lembra que Jesus falou para os discípulos, se vocês tiverem fé no tamanho de um grão de mostarda, direis a esse monte, sai daqui e coloque lá e ele vai obedecer. Por quê? Havia um ditado comum entre os judeus. Isso era comum entre os judeus. Deus dizia que fé, a maior fé que alguém pode ter é quando a pessoa tiver fé o suficiente para transportar os montes do lugar. Era um ditado exagerado que havia entre os judeus, foi usado por Jesus. E no mesmo sentido foi usado por Paulo aqui também. Se eu tiver fé a ponto de transportar os montes, qual o exemplo que nós temos na Bíblia de alguém que teve fé para transportar um monte do lugar? Tem esse registro na Bíblia? Aí tem gente que ressuscitou mortos, Eliseu, Elias. Aí teve gente que fez coisas miraculosas e maravilhosas. Moisés abriu o mar vermelho sobre a palavra de Deus. Mas ainda tem um registro na Bíblia que fala de alguém que transportou um monte de um lugar para o outro. Você olha, esse monte era aqui, mas o fulano de tal orou e agora ele está em tal lugar. Não existe. Por isso era um ditado comum entre os judeus. Não fé se a pessoa tiver como mandar um monte sair de um lugar e ir para o outro. E Paulo usa isso, dizendo, olha, ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça tudo o que é impossível, aí pego. Ou ainda que eu tenha fé, a ponto de transportar os montes, mais eu pego. Mesmo
atingível com esses dons, se não tiver amor, nada disso se aproveita. E ainda, no versículo de número 3, a caridade, ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres. Isso aqui está falando não de uma pessoa que foi lá e vendeu tudo que tinha e distribuiu todo o dinheiro, mas ele fala de alguém que constantemente, tudo que ele tem à mão, ele vai dando. Está falando de uma doação contínua, não total talvez, mas uma doação contínua de tudo aquilo que tem e que possui. Então, aquilo que ele vai conseguindo, ele dá, ele não fica com nada, ele recebe e doa, recebe e doa. Ele fala da vida de alguém que vive para ajudar os outros. Ainda que eu distribua todos os meus bens aos pobres, ou ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado. Olha o exagero aqui mais uma vez. Se eu não tiver amor, nada disso aproveitará. Então, a pessoa que entregar o corpo para ser queimado sem amor, ele está querendo o quê? Está querendo aparecer. Então ele vai nos colocar aqui o propósito. Na última ele vai esclarecer o propósito. Porque aqui, sem dizer a palavra, Paulo deixa um texto muito bem colocado. Quando eu faço algo sem amor, eu estou fazendo para aparecer. E aqui ele já dá veladamente um grande puxão de orelha na igreja de Corinto. Porque o que nós pegamos desde o primeiro capítulo? Que os irmãos eles diziam que eram espirituais, desprezavam os outros. Então eles tinham todos os dons. Paulo diz: vocês têm todos os dons, eu louvo por isso. Mas não tinham amor. Então ele está dizendo: esses dons que vocês dizem ter, vocês estão usando não pelo Espírito, mas estão usando para se parecer. A grande questão é que qualquer coisa que é feita sem amor não tem proveito diante de Deus. É isso que Paulo vem levantando aos Coríntios. Por isso ele vai fazer essa série de hipérboles aqui, essa série de comparações, mostrando que o amor é central. Então, para que servem os dons da igreja? E aí, de repente, aparece aquele pregador que ele só puxa a orelha dos outros. Já viu aquele pessoal que diz que é profeta, que só fala que a pessoa vai morrer? Que aí já chega lá, e todo mundo já contou uma história dessa, né? Chega assim: ó, tem alguém aqui que está fazendo isso de errado, vem aqui na frente. Expõe as pessoas. Se não tiver amor, não tem proveito diante de Deus. Então, Paulo traz o amor como a base de qualquer dom espiritual. Qualquer dom, se ele é exercido sem amor, não é do Espírito Santo. Lembra lá o que João falou, que nós lemos lá no 1 João 3, do 14 ao 16. Se a gente tem amor, a gente pertence a Deus. Se não tem amor, não pertence a Deus. Porque se eu não amo o irmão, eu sou como um assassino. Os assassinos não entrarão no reino de Deus. João é bem claro, ele bate bem de frente. Então tudo tem que ser feito com amor. Até mesmo a correção, ela tem que ser feita com amor. E nós vemos muito isso, porque infelizmente há dentro das igrejas, como havia na igreja de Corinto, aquela ideia de que se alguém tem que ser corrigido, a gente pensa que tem que chegar e pisar na pessoa, esmagar, até não sobrar mais nada. Mas as palavras de Paulo: se não tiver amor, não há proveito. Isso para tudo que nós fazemos. Se o canto que eu entoo na igreja junto a Deus não tem amor, eu não chego a senso. Se a minha oração não vem carregada de amor, ela não chega a senso. Se ao estudar a palavra eu não tenho amor no coração, também ela não vai me aproveitar. Porque tem gente que estuda a palavra, tem muitos desses que nós encontramos eles facilmente na internet, que a pessoa só estuda para poder discutir com os outros. Tem amor nisso? Não tem. Então vai ter proveito? Não vai ter proveito. Então Paulo vai comparar aqui, falando do dom de línguas, da profecia, da fé, da caridade, do auto-sacrifício, tudo demonstrado nesses 3 primeiros versículos, que o proveito ele só é dado se o dom for exercido com amor. Então, o primeiro passo: o amor é a base. Se não tiver amor, nada se aproveita. A segunda parte é mais comprida, vai do versículo 4 até o versículo 10, onde ele vai falar das características do amor. Então ele vai colocar aqui aquilo que o amor não faz e aquilo que o amor faz. Primeiro, ele começa o versículo 4 falando de 2 características básicas. Ele diz: o amor é paciente
é benigno. Então o amor ele não é nervoso, o amor ele não é agitado, o amor ele não é maldoso. Nós temos uma inversão do amor nos nossos tempos atuais. Nem já vira até música, né? O caso, o sujeito tem um negócio, eu lembro que eu ouvi uma vez, eu digo, não acredito que o pessoal está cantando isso. Você já viram aquela música, que é uma música que, se eu não me engano, ele fala o nome da mulher Márcia, na música, né? Ele fala, o sujeito está cantando dizendo para a Márcia voltar, que ele perdoa a facada. Todo mundo já ouviu isso. Mesmo que você não lê, você tem um vizinho que tem que colocar isso uma hora e você fica com aquilo ali. Então, algumas pessoas falam que isso é amor, isso está nas páginas, nos vídeos de humor na internet. As pessoas normalizaram o surto de algumas pessoas, dizendo que amar muito mais bate no outro, prende, machuca, tudo isso dizendo que é amor. E o que a palavra diz? Isso não é amor. O amor, ele é paciente, o amor é benigno. Para aquela pessoa que vive com você só maltrata, só bate e depois, é porque eu te amo. Não, ama não. A Bíblia diz que o amor ele é paciente, é benigno. Amor maldoso e amor que não tem paciência não é amor. É claro que eu não vou dizer que às vezes chega um momento que você ama a pessoa e você tem que ir lá e dar uma cutucada também, né? Pais e filhos, né? Tem hora que o menino está pronto, você tem que ir lá e corrigir. Mas corrigir é diferente de você bater, né? Salomão fala, não afasta a vara do seu filho, que afasta a vara não ama. Mas não é só, sabe, que tem pessoas que usam como desculpa, qualquer coisa que faz, a mão já vai na hora. Não, isso não é desse jeito. É claro que chega um momento que toda correção ela tem que ser dada, e com amor ela vai ter que ser dada. Agora, só bater não é amar. Amar é quando você, mesmo sabendo que não quer, mas precisa corrigir, por causa de alguma coisa que já está constantemente sendo feita. E eu costumo falar o seguinte: se você, com uma criança, se você for coerente naquilo que você faz, às vezes você não precisa nem bater. É só o seguinte: se você prometer bater, você tem que bater. Se você disser que vai apanhar e não bater, a criança já descobre que você não vai bater nele, e aí aponta cada vez mais. Se você é coerente, se você diz que vai e vai, da próxima vez que você disser que vai, ele já sabe que vai levar. Então já retrocede, ele sabe que o negócio não volta atrás. Mas o amor ele é paciente e é benigno. E aí ele vem nas negativas, né? Primeiro, o amor não arde em ciúmes. Então o amor ele não é ciumento. E aqui eu quero destacar uma coisa aqui muito importante, que a gente vai vendo isso no nosso convívio pastoral. Às vezes a gente fala de ciúme e pensa só a relação marido-mulher, né? Mas não é só isso, às vezes a gente ciúme de muita coisa. Uma vez eu estava conversando, um jovem chegou na igreja, tinha acho que 2, 3 anos de crente, ele estava envolvido no trabalho, e aí ele começou a dar aula para os pré-adolescentes na igreja. E a gente com tudo organizado, colocou, tinha uma escala, estava ele, outra professora, e ele muito compromissado. Só que ele tinha um problema, eu tinha que constantemente estar conversando com ele, porque ele não queria largar os meninos. Ele achava que a outra professora não ia ensinar do mesmo jeito que ele ensina. Ele ficava ali insistindo o tempo todo. Eu tinha que chegar para ele e falar o seguinte: você não pode monopolizar as coisas. Você não pode dizer, meu, não vou deixar ninguém mais fazer. Por quê? Porque isso é ciúmes. Às vezes a gente ciúma das coisas de Deus. Tem pastor que tem ciúme da igreja, né? Porque ninguém pode chegar. Se ele vê um crente conversando com o pastor, pronto, falta morrer do coração. Não, tem pastor que tem isso. Então isso é ciúmes. Paulo fala, o amor não arde em ciúmes. Os ciúmes é um sinal de controle. Quem ama, educa, não controla. E a gente precisa saber isso por quê? Porque há muitas igrejas no nosso meio hoje que elas criaram um meio de controlar as pessoas, não de educar. Há muitos crentes que vivem sob cabresto, não sob cajado. E é por isso que a palavra chama a igreja de rebanho, de ovelhas. Não é outro tipo de animal, são ovelhas. Porque ovelhas, você vai com o cajado é para de vez em quando você dá uma puxada nenhuma. Você não vai amarrar o cabresto de cada um e sair puxando, amarrado, igual você faz com outros animais. Ela
tem que ser ensinado. A igreja é lugar para ensinar. E é claro que no ensino, na história do pastor, né, ele vai guiando ali, só que quando a ovelha é teimosa demais, ele vai lá e quebra a perna dela. Então tem o nível, o grau para tudo, mas ele não vai amarrar. Diz, essa ovelha é teimosa demais, vou amarrar ela com a outra aqui para ela não fugir. Não tem amarração. Isso é coisa para outro tipo de animal, não para ovelha. Então por isso nós somos comparados a ovelha. Então o amor não arde em ciúmes. O amor não se ufana. Não se ensoberbece, quer dizer, ele não enche-se de si, ele não se coloca acima dos outros. Aqui eu não tinha anotação aqui, mas esqueci que a anotação estava ligada à internet. Eu parei pela internet aqui, eu perdi a palavra que estava aqui guardada para falar aos irmãos. Mas quando ele diz que o amor não se ufana e não se ensoberbece, quer dizer que ele não acha que tudo está debaixo da vontade dele. Já viu aquelas pessoas que dizem que amam, mas tem que estar debaixo do controle. Ela ama, mas enquanto o outro, ele tem que olhar para ele como se fosse a última bolacha do pacote. O amor, ele não faz esse tipo de coisa, ele não vive no controle. Versículo 5, o amor não se conduz inconvenientemente. Quem ama, não envergonha o outro. Conduzir inconvenientemente, sabe? É dizer que ama e fazer coisa e deixar o outro envergonhado diante das pessoas. O amor, ele não procura os seus próprios interesses. Paulo vai falar aos Filipenses, não procura aquilo que é seu, mas o que é do outro. Não venha defender o seu próprio interesse, a sua própria vontade, que você pode fazer, mas veja o outro. Não se exaspera, quer dizer, não fica exasperado, que é o sentido daquela pessoa que ele já fica no modo defensivo. Já vê aquele ditado que você vai falar qualquer coisa, a pessoa já volta com 4 pedras na mão. Ou outro ditado fala que são 7 pedras na mão. Então não se exaspera e não se ressente no mal. É muito importante entender isso aqui. Ressentir do mal. O que seria esse ressentir do mal? A gente lê como quem já sabe, mas a questão é: será que a gente sabe mesmo, profundo mesmo? O que seria esse ressentir do mal? Eu estou pegando ressentir, eu nem falei de exasperar, que essa é uma palavra mais difícil. Ressentir é mais fácil. Aqui, ressentir do mal é aquela pessoa que paga o mal por mal. Ele fez comigo, vou devolver na mesma moeda. O amor, ele não se ressente do mal. A gente tem que deixar bem claro, porque às vezes as pessoas traduzirem muito tempo ensinado na igreja. O amor não se ressente do mal. Tipo assim, a pessoa maltrata a gente, e as pessoas querem exigir que a gente continue tratando a pessoa do mesmo jeito. Não é isso que Paulo está falando. Ele está falando que eu não vou procurar o outro para devolver na mesma moeda. Sabe aquele negócio de criança? Me deu um burro, eu vou dar um meio. Se fez isso, eu vou fazer de volta. Isso é coisa de criança. O amor, ele não se ressente do mal. Não quer dizer que se a pessoa me deu um burro uma vez, 2 vezes, 3 vezes, quando ela vier de novo, eu vou afastar, que eu não vou ficar ali para tomar uma de graça, né? Isso é diferente. Quer dizer que eu não vou devolver na mesma moeda. Então, quem ama não devolve na mesma moeda. Não se ressente do mal. Versículo 6. O amor, ele não se alegra com a injustiça, mas alegra-se com a verdade. Isso aí, regozija-se com a verdade. Olha a diferença do amor. O amor, ele não fica feliz quando a injustiça acontece. Já viu aquele negócio da pessoa, o sujeito aprontou isso, aprontou aquilo, aí chega lá e vem, e recebe um negócio. A pessoa fala, é karma instantâneo, né? Na internet você encontra alguns canais que falam vídeo de karma instantâneo. A pessoa faz uma coisa de errado e se dá mal logo na frente. E às vezes a pessoa se dá mal com uma coisa que nem é justa, mas aí a gente vê, e aí sorri, está vendo? Bem feito. Eu acho bem feito. A gente vê uma onda muito grande no nosso país de pessoas que se alegram com a injustiça. Se a injustiça é com alguém que eu não gosto, eu estou feliz. Tomara que ele se dê mal mesmo. A palavra diz que o amor, ele não se alegra com a injustiça, mas sim ele se regozija com a verdade.
Versículo 8: o amor jamais acaba. Havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas, cessarão, a ciência passará. Porque em parte conhecemos, em parte profetizamos, quando, porém, vier o que é perfeito, que em parte será aniquilado. Então, o amor é aquele que jamais acaba. E aí ele traz as profecias, as línguas, a ciência, o conhecimento, tudo isso passa. Por isso que ele diz: se eu faço essas coisas sem amor, nada se aproveita. Mas se eu faço com amor, tudo se aproveita. Então, Paulo vai mostrar aqui que o amor ele tem características que são essenciais. O amor, ele é paciente, benigno, ele não vive em ciúmes, ele não se ensoberbece. Por quê? Nós precisamos entender o que é o verdadeiro amor, porque o mundo, ele vive distorcendo o que é o amor. Você vê um exemplo muito grande hoje, de que hoje o que nos é vendido como amor, principalmente com relação a pais sobre seus filhos, é que é mais você dá tudo que a criança quer. Isso é o contrário do que a palavra nos diz. A palavra diz que é o contrário. Salomão vai dizer que se você afasta a correção do seu filho, você não ama. Só que hoje tem muita gente não amando, deixando de corrigir e achando que está amando, porque venderam uma ideia errada de amor para nós. Assim como o amor entre o homem e a mulher, o amor sensual, ele também foi vendido uma ideia errada. Há uma grande parcela da população que ele acha que amor é quando a pessoa fica se matando de ciúmes, perseguindo, fazendo coisas terríveis com o outro. Não é isso que é amor. Tem até um ditado na internet que é falado aí, que o pessoal diz que eu gosto das surtadas. As pessoas vivem num mundo paralelo, vendendo isso como se fosse amor. E a palavra vem justamente dizer: isso não é. É preciso nós entendermos isso. Por quê? Porque na falta de entendimento do amor, há muitos crentes vendendo uma espiritualidade distorcida. Porque tem gente vendendo-se como credores, como donos de dons espirituais, só que esses dons são usados sem amor. Pessoas que têm o dom da profecia, mas usam o dom da profecia para prejudicar a vida dos outros. Não foi uma ou duas vezes que eu ouvi histórias de profecias que foram dadas dentro de igrejas que destruíram a vida da outra pessoa. As profecias dadas, dizendo: você não deveria casar com fulano, não deveria casar com fulano, buscando os seus próprios interesses. Profecias para que a pessoa não aproveite aquilo que conquistou com o suor do seu rosto. Às vezes pessoas que estão aproveitando vão sair de férias, a pessoa fala: eu tive um sonho, o Espírito Santo está me falando que você não deve viajar. As pessoas não têm base nenhuma, deixam os seus supostos dons serem guiados por egoísmo, o que não é amor. Fora as outras, que eu já contei aqui algumas vezes, de um conjunto de igrejas na cidade que a gente passou, que eles ficavam fazendo congresso, e todo congresso tinha um profeta que ficava revelando que as pessoas que foram no congresso tinham que sair das igrejas dele e vir para a igreja do congresso. E eram pelo menos 4 igrejas que faziam um disso. Toda vez que um fazia um congresso, em sequência todos os outros faziam, porque no primeiro congresso, naquela igreja dizia que o povo os jovens das outras igrejas tinham que sair tudo e ir para lá. Aí na outra igreja falava que já tinha que sair de lá e voltar para cá. Isso aí é o quê? Isso é o uso do dom sem amor. Sem amor. As pessoas às vezes se espantam comigo, porque às vezes as pessoas resolvem que não querem mais permanecer na igreja. E já aconteceu da pessoa chegar e falar: não, pastor, eu estou saindo, porque assim a gente sempre teve uma tendência assim, então a gente resolveu que, principalmente no caso do irmão falando, era o marido, porque já era assim, na igreja presbiteriana ele gostava lá no meio do louvor, ele dava umas levantadas de mão e gritar um glória a Deus no meio do culto. Você já sabia que ele tinha um pezinho na mão pentecostal. E aí a irmã chegou: nós estamos indo. E eu falei: minha irmã, eu sinto muito essa perda, mas vai com Deus. Deus que abençoe. Graças a Deus vocês estão indo, vão continuar servindo ao Senhor, não estão abandonando a fé. E a pessoa não entende, porque ela quer que a gente fique assim: não vai não. Tem igreja, já passei com várias pessoas, as pessoas vêm, procuram a nossa igreja, conversam comigo, falam: não, pastor, eu estou querendo vir para cá, porque eu estou procurando uma igreja que tem mais profundidade na Bíblia, eu quero aprender mais, onde eu estou não tem isso e tal, e eu quero vir, e a gente conversa e diz. Eu já sei que nem sempre se concretiza, porque ele volta lá, quando chega lá o pastor diz: não vai não, toma esse cargo, vem fazer isso aqui, oferece isso, oferece mundos e fundos,
para a pessoa não sair. Eu já vi casos, irmãos que saíram de outras igrejas, vieram para o presbiteriano, que os seus familiares que pertenciam a essas igrejas pararam de falar com eles, como se isso fosse amor. Só que, olhando a descrição de Paulo, o que é que ele nos diz? Isso não é amor. Possessão não é amor. Ciúme não é amor. Soberba não é amor. Inconveniência não é amor. Buscar os seus próprios interesses não é amor. Nós precisamos entender isso. Por quê? Porque só com amor aquilo que nós fazemos chega aos céus. Se não tiver amor, é como um bronze que soa. É como um sino que é tocado e só dá aquele mesmo barulho todo o tempo. Então nós precisamos sempre nos lembrar disso. O amor, ele tem um princípio muito maior. Por quê? Porque ele é o amor de Deus. O coração de Deus, ele se porta da forma como ele se apresenta para nós aqui nas palavras do apóstolo Paulo. Deus nos salvou, morreu na cruz por nós, mas ele não extingue toda a humanidade. Ele mostra o seu amor no caminho de Israel na terra prometida e demonstra até aquilo que ele podia fazer quando ele disse para Moisés: eu vou destruir todo esse povo e fazer tudo de novo. E Moisés tem que interceder, porque o amor de Moisés refletiu o amor de Deus. Deus queria mostrar que ele podia, ele não precisava ficar se submetendo, Deus não precisava ficar aguentando Israel. Eles tinham que entender que ele fez isso por amor. E assim, nós precisamos viver e aprender que todo dom que nós temos, ele tem que ser praticado com amor, porque só o amor permanece. Então diz o quê? Profecia, o pessoal, sou profeta, vou profetizar e tal. Só que a profecia, ela desaparece. As línguas, elas vão acabar. Quando nós estivermos no céu, não vai ter mais línguas. A ciência, que o pessoal fala, eu só acredito na ciência, a ciência vai acabar. Quando Jesus Cristo voltar, não tem mais ciência, não tem mais essa bolsa, se acaba, porque tudo que nós temos aqui é parcial, tudo que nós temos é passageiro, e é isso que Paulo nos mostra, tudo é passageiro, mas o amor, ele é permanente. E aí ele vai vir a partir do versículo 10 em diante, vou pegar o 10 aí como transição. Quando porém vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Olha a transição, está falando da vida de Cristo. E aí o exemplo vem do versículo 11 aqui em diante. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias do menino. Porque agora vemos como em espelho obscuramente, e então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Paulo ele mostra aqui dois exemplos. O primeiro, da infância. A criança, ela conhece só aquelas coisas que estão no seu mundo. Só que a gente tem que pensar bem aqui. Paulo, quando fala menino, ele não está falando só de criancinha, não. O que é que era menino no contexto de Paulo? O menino ia mais ou menos até os 20 e poucos, 30 anos. Não é como hoje. Hoje a coisa que tem, a gente tem muitas vezes adolescentes que eles acham que sabem todo mundo. Sabe, porque tem internet. Eu queria só ver como é que é a cabeça desse sabichão. É só desligar o Google por 3 dias e ver o que é que ele faz na vida. Desligou o Google e acabou. Então a geração que ela já tem estudo comprovado. A geração de hoje, essas últimas gerações, eles não sabem mais as coisas, eles sabem onde encontrar as coisas. Então eles são muito rápidos em pegar o celular e pesquisar alguma coisa. Eles sabem onde encontrar, mas eles não sabem o que é. Então se você tirar a fonte, ele não tem o conhecimento. A geração anterior, as gerações passadas, eles aprendiam e guardavam tudo na mente. Hoje não. Antigamente a geração sabia quando plantar, quando não plantar, conhecia o tempo. Hoje você vai lá e pesquisa qual a época para poder plantar isso, qual o bom para plantar aquilo. Antigamente os lavradores sabiam de tudo isso sem pesquisar. Isso era aprendido de pai para filho, geração a geração. Então, a diferença entre o menino e o homem é conhecimento. Quer dizer, quando alguém ele tem as suas capacidades exercitadas, ele está falando de alguém que é maduro. E trazendo isso para o contexto da igreja, Paulo está falando aqui para a igreja de Corinto. Então ele está falando, olha, quando você é novo, convertido, neófito na
fé, outra palavra que é usada, então você conhece as coisas em parte. Você não tem o conhecimento pleno. Então é normal você agir de uma determinada forma. Mas quando você se torna maduro espiritualmente, aí não é mais desculpa para você estar fazendo e vivendo daquela forma. Isso tudo é corroborado, é fortalecido aqui por uma pesquisa que eu li há alguns meses. A pesquisa ele fala sobre algumas questões, né? Que era a época que se fazia aqueles desafios. Já viram aqueles desafios que o pessoal fazia na internet? De vez em quando aparece alguma coisa, quando um dá errado, né? Que tinha aquele baleia azul, uma série de coisas que muitos adolescentes acabaram se machucando, né? De repente alguém faz um desafio, desafio você a fazer não sei o que, está lá um adolescente fazendo besteira, pulando de um lugar, subindo num lugar difícil, outros se acidentando, perdem a vida e fazem uma série de coisas, né? Você assiste qualquer programação para crianças, pré-adolescentes, adolescentes, jovens, muitas vezes tem aquele negócio, pessoal, aquela história de roleta russa, alguém dizendo, desafio você a fazer isso, e a pessoa, por causa do orgulho, e ele fala, sabe por que esses jovens fazem isso? Nosso cérebro tem uma parte do nosso cérebro que é chamada de sistema límbico. É interessante que eu estudei o sistema límbico há uns anos atrás, quando eu estava pesquisando sobre marketing digital. Eu achei muito interessante, porque é algo que eu queria usar na questão de redes sociais, na questão da igreja. E quando você vai estudar o marketing digital, o que é que o pessoal vai dizer? O impulso, quando você compra alguma coisa, esse impulso é disparado pelo nosso sistema límbico. É o sistema emocional, ele não é racional. Então a gente toma a decisão emocional primeiro e depois a gente procura justificativas racionais para confirmar a nossa decisão. Mas a tendência é a gente ter a decisão emocional primeiro, então o sistema límbico. Então o pessoal do marketing que quer vender para você, o que é que eles fazem? Eles fazem as campanhas já preparadas para atacar o seu sistema límbico, para que você seja pego no emocional e compre no emocional. Aí você vê, por exemplo, você tem um site de compras como a Amazon, por exemplo, e a Amazon coloca lá para você colocar um cartão de crédito, e aí você cadastra o cartão de crédito. Se você não tem um cartão de crédito cadastrado, toda coisa que você vai comprar, ele pergunta como é que vai ser o pagamento. Aí ele pergunta se você vai fazer Pix, ou vai fazer um boleto, ou vai querer acrescentar um cartão. Está sempre a pergunta lá. Mas no momento que você colocou um cartão, que você tem que colocar todos os dados lá, você vai fazer a compra. Se você não tomar cuidado, você diz comprar, ele já compra e joga no cartão automaticamente. Ele não pergunta. Você tem que prestar um passo antes de você finalizar. Você tem que voltar lá e conferir o sistema de pagamento, porque você colocou, você tem que estar atento. Porque às vezes você coloca, igual no meu caso, eu já coloquei no cartão, só que eu geralmente compro as coisas pequenas, tudo no Pix. É isso aqui eu vou comprar agora, então eu já compro e pago, eu não fico comprando no cartão. Só que se você prestar atenção, já cai direto. Por quê? Porque eles fazem o marketing para aproveitar o emocional. Então você opa, cai aquela propaganda no celular na hora, você vai lá e quando você vê, pum, já caiu, o cartão já comprou, já debitou esse cartão. Já vem na próxima fatura. Só que aí é o grande problema. Esse pesquisador, neurocientista, ele descobriu que o sistema límbico é a última parte do cérebro que se confirma no ser humano, que amadurece. Sabe quando é que ele amadurece no ser humano? Em média, depois dos 23, 24 anos mais ou menos. Até os 20 anos, o sistema límbico ainda é incompleto. Então você se pergunta, por que muitas vezes adolescentes, 13, 14, 15 anos, fazem coisas sem prestar atenção nas consequências? É porque o sistema límbico dele não está pronto. Eles não têm condições. É por isso que a falácia da sociedade, tem que dar liberdade para os adolescentes. O adolescente não tem um sistema pronto. Eles precisam saber disso. Então, muitas vezes, ele não consegue pesar as decisões como um adulto consegue pesar as decisões. E é disso que Paulo está falando aqui, dizendo, ó, quando eu era menino, você vê que no tempo de Paulo eu não sabia de neurociência, mas a palavra já estava ali. Eu pensava como menino e sentia como menino, mas quando eu me tornei homem, quando eu cheguei a ser maduro, eu deixei as coisas de menino. Quer dizer, a uma criança é comum fazer coisas inconsequentes, mas não há um adulto. E aí vem, se eu tenho amor, eu vou pensar nas consequências. Se eu tenho amor, eu vou pensar nas decisões. Se eu tenho amor, tem que ser um adulto, tem que ter raciocínio.
Então, ele faz essa comparação dizendo: olha, eu quando criança, eu agia como criança, mas agora eu sou adulto, minha mente está completa, eu tenho discernimento, não tenho mais desculpa para agir como criança. Mas aí depois ele volta: olha, agora, a vida que nós temos aqui nessa terra, nós vemos como em um espelho, obscuramente. E aqui eu tenho que explicar para os irmãos, volta, talvez você já tenha ouvido isso. Mas o espelho do tempo de Paulo não era igual ao nosso espelho hoje. Nosso espelho hoje seria o que é alta fidelidade em comparação antigamente. Então hoje você olha lá, você vai no espelho, você passa naquelas casas de, como é que chama? De utilidades, e as mulheres vão lá, tem aqueles espelhos de maquiagem, já viu? Você vira um lado, tá normal, você vira o outro, tem um grau que aproxima assim, você vê até aquele último fiozinho. As rugas lá. Então, hoje o espelho ele tem uma fidelidade muito grande, naquele tempo não tinha. O espelho do tempo de Paulo era um metal polido. Então, quem era rico, por exemplo, ele tinha prata ou ouro polido para ser seu espelho. Então, era bem polido, mas imagina, não tinha maquinário naquela época. Era bem polido, mas ainda distorcia um pouquinho. Eu não sei quem já viu, já viu uns vídeos, chegou para mim, o pessoal comprando um espelho na Shein. O pessoal gosta de comprar na Shein, né? Só que o espelho ele é um adesivo, não é um vidro. Aí o pessoal vem: vou comprar, vou colar aqui no azulejo do banheiro. Só que o azulejo do banheiro, ele é irregular. E estava um vídeo, a mulher lá colando, dizendo: não, vou colar aqui o marido, isso não vai dar certo. Não põe aí nada, não vai dar certo, eu sei o que eu estou fazendo. E ela colou o espelho, vem com aquela película azul, né? Aí quando ela arranca a película azul, a cara dela vem assim, e depois dá uma distorcida assim e vira, por causa de um rejunto do azulejo. Então, o espelho do tempo de Paulo tinha essas distorções também, era um metal polido, então às vezes o metal era um pouco ponto. Eu tinha um espelho em casa, que era um espelho muito grande, e com a umidade, a moldura dele empenou. Só que em vez dele empenar assim, que o espelho, quando ele empena nesse sentido, ele está aqui, ele empena assim para fora, então ele alonga a sua silhueta. Então, leve ângulo, ele alonga, então você fica mais alto. Aí para as mulheres gostam, fica parecendo mais magro. Só que ele fez o contrário, ele arqueou. Então arqueou, ele achata a pessoa. Se achata a pessoa fica parecendo mais gorda. Eu tive que pegar o espelho, eu coloquei na parede, meti 2 parafusos no meio para puxar ele para a parede. Que ele ficava assim, olhando a pessoa, então meti os 2 parafusos, ele acertou, aí a pessoa ficou alinhada de novo. E agora dá para usar. Então, quando Paulo fala no espelho, ele fala do espelho que distorcia, um espelho que não era claro, um espelho que era embaçado, era difícil. Ele compara que se agora, na nossa vida que nós temos aqui, a nossa visão é distorcida. Nós não conhecemos direito as coisas. Ele não pode querer levar toda a fé no fogo. Ele não pode tomar as decisões dizendo: eu sei o que eu estou fazendo. Ele não pode ter plena certeza de nada. Nós sempre temos que estar diante do Senhor, colocando diante dele. Porque ele diz que quando Jesus vier, então nós vamos conhecer como quem olha face a face o outro. Porque a nossa visão é distorcida. Tem um ditado que fala assim, que o homem ele nunca é tão forte quanto ele acha que é, nem tão bonito quanto a mãe dele acha que ele é. Então a visão é distorcida. As mães falam: não, meu filho é lindo. A palavra de mãe você pode descontar aí uns 30%, pelo menos, no mínimo uns 30%. Tem que tirar, porque para poder chegar mais perto da realidade. A nossa percepção é essa. Sabe, aí você canta lá no seu banheiro, você acha linda a sua voz. Aí você canta no microfone, alguém grava e mostra para você, você fala: meu Deus do céu, quem é esse? Por quê? Porque a nossa percepção da voz é diferente. Então, tudo em nós é distorcido, a nossa percepção é distorcida. E aí o que Paulo fala: nós precisamos de amor. Por quê? Para poder compreender um outro. Para entender que a visão que a pessoa tem de si mesmo não é a realidade. E se eu for levar isso em conta, eu vou achar que a pessoa muitas vezes é soberba, que é isso, que é aquilo. Por quê? Porque a visão dela mesmo não corresponde com a realidade. E também a minha visão dela não corresponde com a realidade. Tem um ditado que eu gosto muito dele, que diz o seguinte: toda história tem sempre um lado, a história de um lado, a história do outro lado e a verdade. Porque toda briga, toda discussão sempre tem um lado de uma parte, um lado de outra parte e a verdade. Porque sempre a visão, ela sempre é distorcida. Então nós precisamos, aquilo que Paulo estava falando, é que o amor nos guie. Porque só com muito amor
vezes nós deixamos o amor sem perceber que ele é essencial. Nós temos deixado de amar, sem prestar atenção na implicação de tudo isso, que João vai nos dizer lá onde nós lemos. Sem amor, não tem céu. Sem amor, não tem salvação. E Paulo fecha no versículo 13 justamente nos dizendo: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. 3. Esses 3 são permanentes. Porém, o maior deles é o amor. Porque fé e esperança, elas permanecem. Mas ter fé depois que a gente já viu Jesus, depois dele voltar, aí já não é tão forte. É porque crer, a Bíblia fala lá em Hebreus, que a fé é a certeza das coisas que nós não vemos. Então dizer que acredita depois que vê, já não é ter fé. Então já enfraquece. Esperança é enquanto nós não recebemos. Porque não adianta dizer, eu tenho esperança que eu vou receber o salário. Depois que você recebe o salário, não tem mais esperança. Você já recebeu. Esperança é antes de receber. Então, depois que Jesus voltar, a fé e a esperança, eles ainda vão estar lá, mas elas não são tão pesadas como são hoje. Mas ao contrário, o amor, quando ele vier, aí que ele vai ser multiplicado. Por isso que ele disse que o maior de todos é o amor. E é o que nós precisamos ver. Tem muita gente na igreja procurando espiritualidade, em dons, em línguas, profecias e tantas outras coisas. Mas a verdadeira espiritualidade está no amor. Porque se não tiver amor, nada pode. Línguas, quando Jesus voltar, já era. Profecia vai acabar. Tudo que a gente acha que a assistência ao povo, as outras demonstrações, tudo que a gente acha que é muito espiritual hoje, quando Jesus voltar, acabou. O que é que permanece? Qual é a única coisa que nós vamos levar daqui para lá? O amor. Só o amor. Então, o amor, ele é o nosso Deus. E Paulo traz para nós justamente isso. Nosso convívio com os irmãos. Ele está aqui fazendo uma reclamação com a igreja de Corinto, que era uma igreja orgulhosa, era uma igreja que desprezava uns aos outros, vários grupos faziam isso, ciumenta, ensoberbecida, que procurava muito os seus interesses. E aí Paulo está dizendo aqui, olha, vocês acham que são crentes com tudo isso? Se não tiver amor, nada disso. E aqui, com relação aos dons, o caminho excelente que Paulo nos mostra justamente isso. O que é que você quer? Eu quero falar em línguas. Não, eu quero profetizar. Eu quero isso, eu quero aquilo. As pessoas querem demonstrar, querem dizer que são cheias do Espírito Santo. Mas Paulo diz, o caminho para demonstrar ser cheio do Espírito Santo é amem uns aos outros como Cristo vos amou. Esse é o caminho excelente. É o que Paulo vem deixar aqui no meio, quando fala em relação aos dons espirituais. A verdadeira ação dos dons é quando nós amamos uns aos outros. Quando a gente fizer isso, o resto é complemento, os dons vão ser demonstrados, eles vão ter resultado, tudo vai aparecer, tudo vai ter proveito, porque o amor está ali, levando tudo isso sobre os outros. Amém?